vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Olá, crianças! Prontos para a lição dessa semana? Mas antes de irmos para a nossa lição, a tia quer ensinar vocês o versículo dessa semana, tá bom? E fazer uma pequena dinâmica. O nosso versículo se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, parte B, que diz: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos repetir com a tia? Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Agora é a nossa dinâmica. Essas 3 cordas que a tia está segurando representam 3 tipos de pessoas. Existe aquela pessoa, com essa corda que é bem grandona, que cometeu muitos pecados, mas muitos pecados mesmo. Mas existe aquelas pessoas que não cometeu tantos pecados assim. Ela é uma pessoa boa, mas que cometeu alguns erros, embora alguns deles ela nem quisesse, talvez, nem tivesse a intenção de cometer. E tem essa daqui, ó, que comparada às outras, essa daqui foi um pecado bem pequenininho. Talvez tenha contado só uma mentirinha e só. Mas olha o que acontece. Quando estamos diante de Deus, Deus olha tudo com o mesmo olhar de igualdade. Para Deus, não existe pecado grande ou pequeno. Deus vê todos os pecados. A tia vai mostrar para vocês, viu? Com o mesmo olhar de igualdade. Então, pecado grande ou pequeno, isso não importa diante de Deus. Diante de Deus, todos pecaram igualmente. Na história de hoje, nós vamos conhecer 2 profetas. E um deles pecou. Vamos lá conhecer quem foi? Hoje nós vamos estudar mais 2 profetas. Mas voltando lá para o nosso versículo, ele fala sobre obediência. Você é uma criança obediente? Nós vamos ver hoje um profeta que foi bem obediente, mas o outro não foi tão obediente assim. Quando se trata de obedecer a Deus, muitos de nós não fazem o que manda em sua palavra. Um dos profetas pensou que poderia desobedecer a Deus quando Deus lhe pediu para fazer algo que ele não queria. Vamos descobrir que profeta é esse? O primeiro profeta que veremos hoje se chama Jonas. Ele era filho de Amitai e vivia em Israel. Um dia Deus pediu a Jonas que viajasse para um lugar chamado Nínive, capital da Assíria, e dissesse ao povo que Deus sabia das coisas más que eles estavam fazendo. Mas o que será que Jonas fez? Será que ele é o profeta que foi desobediente? Sim. Em vez de ir para Nínive, como Deus havia ordenado, ele entrou em um navio e partiu para outra direção, para um lugar chamado Tarsis. Mesmo Jonas tentando se esconder, Deus estava vendo o que ele estava tentando fazer. Então, mandou ao mar um grande vento e uma forte tempestade. O navio balançava para lá e para cá. Naquele momento, os marinheiros que estavam a bordo tremeram de medo e começaram a orar aos seus deuses. Cada vez mais a tempestade piorava e os marinheiros, para tentar aliviar o peso do navio, que estava quase quebrando, começaram a jogar tudo o que tinha de pesado ao mar, mas nada adiantava. Jonas não estava nada preocupado. Desceu ao porão do navio e deitou-se em um profundo sono. O mestre do navio foi até Jonas, dizendo como ele conseguia dormir quando o navio estava prestes a afundar. Vamos, acorde, ore ao seu Deus. Quem sabe assim ele nos salve e o navio não seja destruído.
Os marinheiros decidiram lançar sorte para descobrir quem era o culpado daquele mal que estava acontecendo. A sorte caiu sobre Jonas. Descobriram que era por causa dele aquela tempestade. Então perguntaram a Jonas: "O que temos que fazer para que o mar se acalme?" Jonas pediu para que o jogassem ao mar, pois ele sabia que por causa dele a tempestade havia chegado até o navio. Os homens daquele navio sentiram temor a Deus e oraram pedindo perdão, e mesmo não querendo, jogaram Jonas ao mar. E assim que Jonas desapareceu em meio às ondas, o mar se acalmou. Os marinheiros, ao notar que o mar havia se acalmado e o vento diminuído, reconheceram e temeram a Deus pelo que aconteceu e adoraram ao Senhor. Mas será que esse é o fim de Jonas? A história de Jonas não acaba aqui. Deus havia preparado um enorme peixe para o engolir, e foi exatamente isso que aconteceu. O profeta foi engolido pelo grande peixe e foi parar em sua barriga. Que situação, hein? Jonas ficou lá dentro por 3 dias. O que será que ele ficou fazendo lá dentro da barriga do peixe? Jonas refletiu sobre o que fez, se arrependeu e orou ao Senhor, prometendo que nunca mais iria desobedecer. Deus falou ao peixe que vomitasse Jonas. Deus ordenou a Jonas pela segunda vez que fosse à cidade de Nínive, e assim como prometeu, foi pregar a palavra de Deus, entrando na cidade dizendo: "Em 40 dias a cidade de Nínive será destruída." Os ninivitas acreditaram e se arrependeram de seus pecados. Até o rei se humilhou a Deus e ordenou ao seu povo a se converter de seus maus caminhos. Ordenou que orassem para que Deus perdoasse seus pecados. Mas apesar de todos estarem felizes, Jonas estava muito zangado, pois sabia que Deus é bondoso e iria perdoar a cidade do pecado, mesmo ele tendo dito que Deus os destruiria. Jonas não queria que eles fossem perdoados. Isso explica porque Jonas desobedeceu a Deus no início. Ele achava que aquela cidade não merecia. Ele ficou tão zangado que pediu para que Deus o tirasse a vida. Jonas saiu da cidade e sentou esperando para ver o que iria acontecer. Então Deus mandou uma planta que cresceu rapidamente, trazendo sombra, permitindo que descansasse, e isso o deixou muito feliz. No dia seguinte, Deus enviou um verme que devorou a planta e um vento forte e quente. Jonas ficou ainda mais zangado, porque a planta tinha morrido e também pensou em morrer. Então Deus disse: "Está com raiva agora por causa da planta? Você teve compaixão da planta, a qual nasceu em um dia e morreu no outro, e não teve trabalho algum, não ajudou a crescer. Porque eu não deveria ter misericórdia de Nínive com esses milhares de pessoas?" Quando Deus chamou Jonas para pregar o arrependimento aos perversos ninivitas, o profeta sabia que a misericórdia de Deus poderia seguir-se. Ele rejeita a missão e vai para Tarsis. Tudo o que aconteceu no navio foi para Jonas compreender que Deus está falando sério sobre a sua palavra. Jonas pregou o aviso divino ao povo e eles creram. Deus retirou seu juízo sobre a cidade. Deus, desde o início, desejava tocar o coração de Jonas em relação à cidade de Nínive. Mesmo fugindo e desobedecendo, Deus o perdoou, pois ele prometeu que obedeceria. Mesmo assim, Jonas ficou zangado ao perceber que Deus não iria mais destruir a cidade, como havia falado. Por isso fez Deus a planta nascer e morrer para ensiná-lo a ter misericórdia. Alguns anos mais tarde, Deus levanta um outro profeta em Nínive, pois o povo já havia se esquecido o seu reavivamento e voltado aos seus costumes de violência, idolatria e arrogância. O nome desse profeta era Naum, que significa consolo. Naum tinha que levar sua mensagem ao povo, anunciando que Deus haveria de destruir Nínive.
Na época de Jonas, o rei deu ordem para o povo se humilhar diante de Deus. Porém, no tempo de Naum já não era o mesmo rei e nem as mesmas pessoas. O primeiro capítulo do livro de Naum inicia com uma descrição da majestade de Deus. Ele é descrito como um Deus zeloso e vingador. Não deixaria os culpados sem castigo. Entretanto, Deus demora a se irar, é paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Ao mesmo tempo em que o profeta libera uma palavra de condenação de Nínive, ele consola Jerusalém. A palavra de Deus ao povo de Nínive se cumpriu. A poderosa Assíria foi vencida inesperadamente. O exército babilônico, junto com os medos, invadiram a cidade e incendiaram. O juízo veio então sobre a cidade de Nínive. Através de Jonas e Naum veio o aviso de Deus sobre a destruição. O que podemos aprender com a vida desses dois profetas? A primeira coisa é que nós devemos ser obedientes. Jonas foi chamado de profeta relutante. Relutante, tia? Relutante é aquele que se recusa, que evita. Porque ele foi desobediente a Deus, aquilo que Deus pediu para ele fazer. E vocês se lembram que Deus usou para detê-lo? Uma forte tempestade e um grande peixe. Devemos sempre nos lembrar que obedecer é bem melhor e Deus se agrada disso. A segunda coisa que aprendemos com a história desses dois profetas é que devemos ser misericordiosos. Embora Jonas aprendesse que não podia fugir de Deus, os sentimentos em relação aos ninivitas nunca mudaram realmente. Ele ficou zangado quando eles se arrependeram. Mas vamos refletir aqui um pouquinho. Não é maravilhoso quando Deus é misericordioso conosco? Quando nós fazemos algo de errado e Deus ele nos perdoa, Ele é misericordioso conosco e nos perdoa. Então devemos ser misericordiosos também. Deus ama cada um de nós e nos perdoa quando nos arrependemos. O terceiro item que nós vamos aprender com a história desses dois profetas é que Deus, ele é justo. Embora os ninivitas tivessem se arrependido lá no tempo de Jonas, eles não ensinaram aos seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Quando aqueles filhos cresceram, eles atacaram Israel e tentaram destruir Jerusalém. Naum nos ensina que Deus é longânimo, ele é bondoso, mas ele julgará quando nós errarmos, quando pecarmos ou nos desviarmos dos seus caminhos. A obediência é muito importante, mais importante do que qualquer outra coisa que possamos fazer para Deus. Lembram do nosso versículo? A atividade da semana de vocês é orar, pedindo a Deus para que Ele os ajude a ser obediente. Pense em algum ponto da sua vida que tem desobedecido a Deus. Confesse a Ele e peça ajuda para ser obediente. Espero que vocês estejam bem. Um beijo e até a próxima lição.